vocês! Bom dia! Bom dia, juventude! Espero que vocês estejam bem acordados para assistir mais uma aula maravilhosa da EBD. Eu sou Larissa. E eu sou a Tainara. E nós vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Que é a nossa aula 8, que vai falar sobre transgênero, né? Sim. Ideologia de gênero, transgêneros e muito mais coisas sobre esse assunto tão pertinente para a nossa juventude, né? Isso aí. Antes de tudo, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário, que isso ajuda muito no engajamento aqui do nosso canal. Participe do chat, vamos comentar, vamos interagir, façam perguntas, caso tenham dúvidas. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas para difundir esses ensinamentos tão preciosos que nós estamos vendo aqui. E também para a gente ter um visitante, né? Exatamente. Nós estamos aí em busca do nosso 7º selo. Nós cremos que a gente vai conseguir. Será, Larissa, que o nosso churrasco, quer dizer, o nosso 7º selo saiu? Será? Será? Espero que sim, hein? Então, Thay, vamos começar com uma oração? Vamos. Então, vamos lá. Deus, muito obrigada porque estamos aqui em mais este domingo, Senhor. Deus, esteja conosco em cada palavra que vai ser ministrada. Senhor, abra as nossas mentes para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, fala com cada um de nós. Amém. Amém. E a gente tem uma novidade para vocês durante essa aula. Para que seja uma aula mais dinâmica, para a gente saber se vocês estão prestando atenção e estão ligadinhos em tudo que está acontecendo, uma das perguntas que será feita durante a aula para os participantes, para as pessoas que gravaram a aula de hoje, será refeita no final da aula. E aí, quem responder primeiro e corretamente vai ganhar um prêmio, que é a equipe, né, Larissa? A comissão avaliadora vai avaliar. Exatamente. Então, fiquem atentos aí em todas as perguntas que forem feitas para que vocês possam responder no final. Exatamente. Então, agora, sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Vamos. E para isso, nós vamos trazer um questionamento, não é, Thay? Sim. Vamos lá. Por que é importante estudar esse assunto? É um assunto novo? A gente vai estar tratando de uma questão muito controversa, né, nos nossos dias. Isso está basicamente sendo discutido todos os dias, em todos os lugares, em todos os setores da sociedade. A questão dos transgêneros. É uma ideologia, né, que está sendo discutida e nós, os cristãos, temos que nos posicionarmos, né? Nossa verdade prática diz que a sexualidade bíblica ela é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, nós cristãos seguimos a palavra de Deus. Não é nosso conceito, não é nossas ideias. Nós não estamos sendo movidos por nenhum conceito novo, por nenhuma ideia nova. Desde quando o mundo foi criado, né, quando ainda nada existia, ou basicamente, né, a humanidade ainda estava iniciando com Adão e Eva, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou conforme a sua imagem. Ou seja, esta é uma verdade que a Bíblia fala no primeiro capítulo de Gênesis. O verso 27, o verso 26, trata exatamente desta questão. Então, o assunto de hoje não é para a gente uma novidade. É uma crença milenar e que existe desde a criação. Então, todos os cristãos e os judeus do Antigo Testamento creem desta forma. E a cultura que a gente vive hoje, que é uma cultura influenciada pelos padrões judaicos cristãos, é uma cultura que também crê assim, porque é uma cultura que está alinhada com a criação de Deus. Então, nós não estamos aqui discutindo, talvez, uma ideologia de gênero. Nós estamos discutindo aqui, na verdade, aqueles que creem que Deus criou o homem e a mulher, e os criou maduro e deu a eles um padrão de comportamento moral que está expresso na sua palavra, ou naqueles que acreditam que o homem e a mulher é fruto, né, de uma evolução voluntária,
ao longo de milhares e milhões de anos, e que foi evoluindo, e esse homem chegou no que chegou hoje, e essa evolução agora cresce nesse nível. Então, nós não cremos que o homem é uma geração espontânea, nós não acreditamos que a gente veio de um punhado de lama suja cósmica e que o nada, que o caos, que o acaso criou algo tão especial como são os seres humanos, né? A formação da identidade sexual é algo muito extraordinária, é algo muito complexo, é algo santo e não pode ser produto do acaso ou da evolução, que jamais faria isso. Então, a aula de hoje não é basicamente ensino sobre aqueles que creem ou não na ideologia. É a ideia de que nós cremos no criacionismo, de que Deus criou todas as coisas, criou também o homem e a mulher conforme a sua imagem, e aqueles que acreditam que Deus não criou, né, que creem na evolução. Então, a ideia de hoje é discutir criacionismo e evolucionismo. Nossa, quantos conceitos valiosos, não é, Thay? Sim, Quanto minha mente faz assim. Que aula riquíssima. Eu queria estar nessa aula, né, Larissa? Eu queria estar também, eu queria ter participado Que dela. honra participar dessa aula, meu Deus. Mas, Thay, a gente tem uma pergunta de um jovem aí. Vamos mais ver? uma, vamos lá. Como o mundo está dividido hoje em relação a esse tema? Então, hoje, o mundo se divide nessas duas categorias. Aqueles que acreditam em Deus e são guiados pelos postulados da sua palavra, e aqueles que não acreditam em Deus e que são guiados pelos princípios morais dos homens. Como os cristãos acreditam que são criação de Deus e não que eles são seus próprios criadores, então eles têm uma lei moral. O padrão moral, objetivo e superior do homem cristão é a palavra de Deus. Não é uma ideia, não é a cultura, não é um contexto social, não é uma ideia, um gosto, um sentimento ou uma aversão. O padrão de Deus existe independente do nosso gosto, independente do nosso entendimento e independente da nossa vontade. O padrão de Deus é bom, é agradável e perfeito. O nosso padrão é mau, é desagradável e é imperfeito. Os seres humanos é mau na sua essência. Um dos grandes problemas das filosofias humanas é desconsiderar o problema do pecado. O homem é mau, o homem é egoísta, né? O homem é odioso, o homem é invejoso, e estas coisas são as causas de todos os males que existem no mundo. Ok? Então vamos começar um pouquinho falando da nossa lição. Uau, é muita coisa para a gente digerir. Mas temos mais uma dúvida de um jovem. Solta aí. O que é identidade de gênero? O que seria essa identidade de gênero? De acordo com os conceitos mundanos, né, que estão se entranhando hoje na nossa sociedade, o gênero não é mais relacionado ao sexo biológico, né, e sim como uma construção social. Então, aqui, né, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais formulados pelo MEC, diz que o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica. Então, é uma ideia de que o sexo biológico não tem a ver com o gênero, com a forma que o gênero se expressa, né? Mas isso, claramente, é contrário ao que diz a palavra de Deus, né, pastor? Para você ver, o argumento ele é tão, vamos dizer, é uma faca de dois legumes, né? De dois gumes, porque o que ele está dizendo é a expressão da verdade. Olha só, o sexo é biológico e ele é construído socialmente porque ele é biológico. Mas quando é que esse sexo é construído socialmente? É quanto a visão contrária à palavra de Deus, que é impor um outro tipo de cultura que até então não existe naturalmente. Então, naturalmente, o sexo é biológico e ele nasce da construção social. Então, a construção social é resultado da manifestação biológica. Mas agora, o que né, a ideologia fez? Ela separou em duas partes as verdades que eram uma só, e pegou uma parte que era, né, unida à primeira parte da definição, e colocou uma
contra outra. Ou seja, a própria verdade de Deus se opondo à verdade de Deus. Deus criou o homem e, por causa da criação genética e sexual e do gênero masculino ou feminino, se constrói ou fazem os construtos sociais. Não são os construtos sociais que produzem a reação biológica. É lógico, a reação biológica é a priori, né? E muito a priori do que a construção social. Mas agora as pessoas estão criando uma outra construção social que até então não é normal, que não é natural, e quer impor essa outra construção natural que se opõe à verdadeira construção natural. Então, o sexo realmente é uma construção cultural, mas é uma construção cultural a partir da identidade biológica. Então, os construtos, né, os arquétipos homem e mulher, nasce da ideia biológica. Mulher, né, a mulher diferencia do homem em diversas formas, né? Na questão morfológica, né, o homem tem uma estrutura anatômica, né, diferente da mulher, né? O homem tem muito mais hormônios do que a mulher. A estrutura da mulher é muito diferente da estrutura do homem. Por quê? Porque os dois foram criados com propósitos diferentes, né, no desempenho do papel daquilo que Deus criou para a sua glória. Beleza? Então, essa identidade de gênero, né, ela veio, na verdade, para desconstruir a visão bíblica do sexo, né? Isso aí. Era isso que eu ia puxar até. Ela que veio foi falado em construção, foi falado né? muito em construção. E ela veio para desconstruir de essa fato, visão bíblica. Como eles falam sobre construção social, né? E, na verdade, é uma desconstrução do que Deus criou. Isso. E o objetivo maior é isso, como o pastor citou no início, né? É um debate com evolucionismo contra o criacionismo. Você vê, aqui fala que as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Você vê, essa afirmação é totalmente assistemática e ela é inverídica. Por quê? Porque o comportamento social dos gêneros estão literalmente relacionados aos seus gêneros biológicos. Agora, essa redefinição de gênero, ou seja, a cultura está redefinindo as palavras. Aquilo que significava uma coisa natural, justa, histórica, biológica e sistemática, passou a ser redefinido por causa de um novo comportamento de uma minoria que sobrepõe a maioria. Ou seja, na verdade, a imposição social está querendo ser feita pela minoria. Então, tudo que a identidade de gênero está falando é o oposto, né? Ela pega uma mentira e tenta passar por verdade, né? Alguém já disse que se você contar uma mentira várias vezes, ela vira verdade. Foi o propagador de Hitler, né, pastor, que falou sobre isso na Segunda Guerra Mundial. Então, qual seria a base de pensamento deles, pastor? Porque a gente tem aqui como a nossa base, única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. E de todos eles, o que seria a base deles de pensamento? A base que usam para desenvolver esse conceito é puramente uma cultura que nasce à margem, né, da cultura geral ou da cultura majoritária, que quer autoafirmar um estilo de vida contrário à maioria. Na verdade, isso é chamado de a ditadura da minoria, né? É quando uma minoria que se diz marginalizada, então ela se faz de vítima, nesse sentimento de vitimização, para que ela ganhe espaço no poder e use o poder para marginalizar a maioria. É o inverso, ou seja, aquele que domina a língua, aquele que domina a palavra,
detém o poder, né? Então, na verdade, essa cultura está tentando redefinir a vida, redefinir a existência, redefinir o direito, redefinir as relações, com base numa inverdade, né? Com base numa mentira que contraria a palavra de Deus. Ok? Então, eles alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Esta é uma afirmação deles, que é uma inverdade, porque, na verdade, o gênero é orientado, né, pela via biológica. Mas fala um pouco, Abraão, sobre isso, já que você é o cara que mais sabe disso. Esse assunto ele é muito interessante porque desde o princípio a serpente ela vem mentindo, dizendo para o ser humano que elas têm a capacidade de serem deuses, ou seja, elas controlarem o seu próprio destino, a sua própria vida. Então é uma mentira que vem desde o Éden, né, para nos enganar, nós sermos donos de nós mesmos, nós sermos deuses. Isso é uma mentira. Uma mentira. E tem um outro fato, a minoria organizada, tem uma frase que diz, a minoria organizada sempre vence a maioria desorganizada, né? Então nós vemos aí que o inimigo, infelizmente, ele planeja aquilo que nós não planejamos, né? Ele olha para aquilo que às vezes nós não nos atentamos. Então, Deus, ele está conosco, está com a sua igreja, glória a Deus por isso, ele já nos mostrou desde o princípio. Você vê ali em Sodoma e Gomorra o juízo vindo sobre aquela cidade, né? E o juízo está próximo, eu creio, né? Às portas. Veja, a revista fala assim, que eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. E, desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Veja a sutileza dessa avaliação. Olha só, a relação entre macho e fêmea não corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto social. Pelo contrário, o contexto social revela naturalmente essa relação entre macho e fêmea. A razão disto é biológica e ela é totalmente natural. Por exemplo, só pode haver o nascimento de um menino, de uma criança ou de uma menina, se houver uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Hoje, a ciência usa um método para poder produzir, mas ela não pode criar uma criança do nada, né? Essa relação existe quando a ciência pega aquilo que Deus já criou e, a partir do que Deus já criou, ela tenta imitar do jeito mais limitado da ciência. Mas vejam, naturalmente, homem e mulher se casam para ter, né, uma vida relacional, para ter filhos e criar esses filhos de acordo, né, com os padrões da palavra de Deus. Então, na verdade, os papéis que estão sendo impostos agora pela ideologia de gênero. Ou seja, tudo o que eles estão fazendo, o argumento é que a visão cristã é que impôs. De forma nenhuma, né? Naturalmente, as culturas que nunca nem sequer conheceu o cristianismo não eram, né, não se comportavam na ideologia de gênero, né? Culturas que nunca foram influenciadas por nenhum princípio judaico-cristão, na sua maioria universal, e nem há exceção disso na história, né? Sempre foi a relação hétero que sempre governou. A relação homo sempre existiu como minoria, nunca como maioria. Então, ou seja, não quer dizer que isso é uma imposição da relação religiosa. Isso é uma condição natural da existência humana, né? A condição biológica produziu, então, a condição cultural. Beleza? O ponto 2, então, e fala um pouco, então, mas já que você começou a falar, sobre essa questão de cisgêneros e transgêneros. Então, a definição é bem tranquila, digamos assim.
E como eu disse anteriormente, eu achei muito engraçado esses termos que eles são usados, né? Que a pessoa, ela nasce como homem, digamos assim, e ela se identifica como homem, é chamado de cisgênero. E quando a gente pergunta entre si, a gente fala assim, não, eu sou heterossexual. Assim, a gente acha que só tem esse termo. Mas dentro aqui da cultura que nós vivemos, existem diversos termos. Eu vi recentemente uma entrevista assim, na rua mesmo, de um canal. Ele pergunta nas ruas para as pessoas, quantos gêneros existem? Quantos gêneros existem? 2? Melhor? Não sei, eu acredito que coisa desse é mais que 2, mas eu não sei o número exato. Politicamente falando, 2. Politicamente falando, Brasil hoje, mas sei lá, pode existir infinitos. Infinitos? É. Cada um se identifica de uma forma. Eu acho que existe quantos você quiser. Pô, eu não sei responder exatamente o número, mas eu acredito que o gênero é uma questão bem fluida e que vai realmente de como que a pessoa se identifica. Então existem infinitos gêneros, na tua opinião? A partir do momento que a gente coloca isso como rótulo, sim. Aí um diz assim, 2. Aí outro fala assim, eu prefiro não comentar. Não sei. Aí outro fala bem assim, eu acho que é o que a pessoa sente. E assim, existem duas situações. As pessoas estão com medo de falar, porque elas têm medo de ser julgadas, ser taxadas como homofóbicas, como transfóbicas, né, esses termos que são usados. E outras, as pessoas, elas não sabem mesmo. Teve uma até que perguntou para o senhorzinho e falou bem assim, o que seria gênero? Tem a questão do acesso a não ter essa informação, mas o que é comum, ele falava, olha, eu sou homem, não sei, fulano é mulher. Ou seja, o que o pastor falou, o que é comum, as pessoas sabem que existe homem, existe mulher, é gênero masculino, gênero feminino. Se uma pessoa nasce homem, ela é homem, né? Se a pessoa nasce mulher, ela é mulher. Agora, no termo transgênero, é a questão da pessoa nascer com o sexo biológico, né? Homem, e se identificar, ela sente que é uma mulher. Aí entra no processo de trans, né? A pessoa se identifica como trans. E tem as questões de ser... tem as pessoas que elas mudam, de fato, a genitália mesmo, né? E tem a questão da pessoa apenas se vestir, né? Ela muda a sua roupa. Mas falando nesse assunto, pastor... muitas pessoas elas colocam a diferenciação de transgênero e sexualidade. Esses dois termos se correlacionam? Como é que funcionaria? Porque, na verdade, os termos estão sendo redefinidos, né? A sexualidade tem a ver, né, com a própria essência dos seres homem e mulher, que, na relação, né, fomenta o sexo, que produz aquilo que nós chamaríamos de relação, né, hétero. O transgênero, né, é uma relação que foge a esses dois gêneros, né, que já é uma criação mais nova. Nesse segmento, por exemplo, as pessoas... A revista traz aqui uma informação importante. São pessoas que assumem, que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico, né? Aqui as pessoas afirmam, né, porque elas se sentem assim, né, como isso é um construto, né, ninguém nasce assim, é um construto que é feito ao longo da existência humana, então elas afirmam que elas, né, são mulheres e estão no corpo de um homem. Mas isso é afirmado por um grupo muito pequeno da sociedade. Isso não é uma condição normal das pessoas, né? Os cristãos não têm nada contra quem diz isso. É um comportamento que nós não adotamos, nós não cremos, mas nós não temos nenhuma relação de ódio por essas pessoas. O que nós não podemos aceitar é o fato de esse conceito querer dominar a maioria, porque a maioria não se sente assim, né? Então, se um grupo pequeno se sente assim, e eles acham que essa condição de sentir é o que determina o que eles são, a gente não se opõe a isso, mas nós não praticamos isso porque nós somos guiados pelos princípios morais da palavra de Deus, né? O problema é quando esse conceito quer sobrepor, né, de forma majoritária e totalitária sobre, né, a maioria.
E também não há nenhuma transgressão de lei quando a gente quer expor o que pensamos, né? Hoje as pessoas querem marginalizar os cristãos como homofóbico pelo fato deles não concordarem com a prática. Hoje, discordar e concordar é uma decisão de livre, espontânea vontade. Não é, Diego? É isso aí, pastor. A verdade é que a Constituição ela nos dá o direito de manifestar o pensamento. Então, nós, como cristãos, podemos manifestar o nosso pensamento, nós podemos expressar a nossa fé. Do mesmo modo que eles expressam a ideologia deles, nós também podemos expressar a nossa fé. Então, essa ideia de que eles podem expressar a ideologia dele e nós não podemos expressar o nosso pensamento e a nossa fé, não tem lógica nenhuma. Vai totalmente de encontro com a Constituição, com a lei maior aqui do nosso Estado. Diz respeito à liberdade de expressão, né? Nós não estamos xingando, nós não estamos com um discurso de ódio de forma nenhuma e nós nem estamos também perseguindo. Nós temos uma conduta, nós temos princípios que diferem deles, como eles também têm princípios e conceitos que se diferem frontalmente de nós, né? Eles podem se manifestar, por exemplo, numa passeata de carnaval, numa passeata, né, onde o grupo está reunido e, por exemplo, zombar dos valores cristãos, né, de até xingar os cristãos, e isso, para eles, não tem nenhuma sanção. E, às vezes, uma aula como esta, alguém pode dizer que nós somos homofóbicos porque pensamos de forma respeitosa, de forma livre, diferente deles. E nunca vamos deixar de pensar, né? Isso porque nós cristãos somos guiados por princípios da palavra de Deus, nada muda a gente em virtude de um conceito ou de lei. Mas, infelizmente, é um erro, né? É realmente mal quando as pessoas querem impor isto na conta dos cristãos, como se nós fôssemos responsáveis pela a digressão, pela maldade, pela violência, ou se nós fôssemos perseguidores. Não, nós amamos as pessoas, né, embora podemos não concordar com a conduta pessoal delas. E assim, pastor, se de fato, né, eles dizem que nós devemos ser o que nós sentimos, o que nós pensamos, nós, como cristãos, nós queremos ser assim. Né? Nós temos nossos princípios de fé e de conduta, então a gente também tem assim, a liberdade de expressar o que nós cremos. E se a gente parar para pensar como esses exemplos de ser o que a gente sente, de fazer o que a gente sente, vamos dar um exemplo assim. Amiga, que interessante, né? Demais. Gente, como que essas pessoas podem ser tão doidinhas assim da cabeça? Não sabem de absolutamente nada, né? Nada, né? Amiga, você gosta de cavalo? Gosto. Eu tô vendendo um cavalo. Sério? Você não sabia que você tinha cavalo assim? Eu amo roça, menina. Você não ela sabe? gosta de uma roça, né? Eu sei que ela gosta. Pois é, amiga. E lá na roça tem muitos cavalos bons, né? Assim, fortes, que correm. E eu tô vendendo um, mas é tipo aqueles bom mesmo. Bom? É. Eu acho que eu tenho dinheiro pra investir num cavalo. Eu gostaria de ter, sabe? Num futuro, assim. Sério? Aham. Tipo, eu tô vendendo. Tipo, tá... Quanto? Eu tenho um lá, o Argos. Ele tá 150 mil. 150 mil. Você divide? Não, amiga, tem que ser à vista. À vista? 150 Então, mil. eu posso ver com meu pai. Porque ele deve ter uma parte do dinheiro, a gente junta e consegue comprar o cavalo. Não, então eu já te dou o cavalo agora mesmo. Agora? É. Como assim, tá? Fala aí pro seu pai mandar o Pix pra mim, 150 mil. Cadê o cavalo? Aqui, o Argos. Forte, corre muito. 150 mil, né? 150 mil. No Pix, tá? Amiga, isso é plástico? Não, amiga, isso é um cavalo. Amiga, eu sinto amor inigualável por ele. Desde amiga, quando ele eu tem sou papelão criança. na boca, amiga. Amiga, porque a gente tem que alimentar ele de alguma forma, né? Mas, amiga, ele corre muito. Você não faz ideia do quão potente é esse cavalo. Lá na roça todo mundo gosta dele. Larissa, o que foi isso, Larissa? O que foi isso, gente? Que venda foi essa? Então, né, na minha concepção, o cavalo é de verdade e vale esse dinheiro todo. Mas isso é uma questão da minha concepção. É assim, se eu sinto
que o cavalo vale isso, eu vou vender e pronto. Chega a ser ridículo, né? Alguém cobrar 150 mil por um cavalo de plástico, porque ela simplesmente sente que ele é de verdade e quer obrigar outra pessoa a acreditar nisso, a comprar essa ideia. É o pensamento que não tem cabimento. Eu ser aquilo que eu sinto, eu fazer aquilo que eu sinto. A partir do momento que a gente colocar na cabeça, as pessoas admitirem isso, que a gente é o que a gente sente, o mundo vai ter cada vez mais crueldade. Vamos aceitar diversos tipos de criminalidade, né? E assim, como pedofilia, como estupros e outros crimes hediondos que existem. E para você ver, baseado nisso, a pedofilia hoje está sendo normatizada, né, em muitos países como uma prática de opção, né, sexual. E todo mundo sabe, né, que isso não é coerente, né? Mas vejam, a Amanda disse sobre o sentir, né? Hoje a gente ouve muito essa expressão, né? Você pode ser o que você deseja ser. E Tainara? Completamente errado, né, pastor? A gente vê até em algumas músicas infantis, às vezes até cristã, a pessoa falando, você pode ser o que você quiser. E a gente ensina para as nossas crianças ao contrário. Você não pode ser aquilo que você quiser. Você vai ser aquilo que Deus te preparou para ser, aquilo que Deus te criou para ser. Claro que no Senhor nós temos liberdade de irmos a lugares que nós não imaginávamos, de sermos pessoas que, poxa, a estrutura social disse que nós seríamos perdidos, que nós iríamos para o inferno e tudo mais, mas a gente pode ser alguém novo, a gente pode ser restaurado, a gente pode ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, isso nós podemos. Mas você dizer para uma pessoa que ela pode ser aquilo que ela quiser, abre uma brecha, abre ali e causa um efeito na sociedade tão contrário, tão horrendo, tão horrível, que as pessoas não têm noção quando elas levantam essa bandeira. E, pastor, eu sinto muito isso na faculdade. No dia que eu ouvi uma professora dizendo que o fato de um homem ter estuprado uma criança era uma opção sexual dele. E aí, na hora, eu fiquei assim, assustada. E o que me assustou mais foi o fato dos outros alunos aceitarem aquilo que ela estava dizendo. Porque o que nos preocupa é essa nova geração. Está abrindo caminho para o anticristo, porque eles vão começar a julgar, eles vão começar a criar leis, e aí as verdades do evangelho vão se perdendo e a gente vai perdendo a nossa voz. E fala para a gente um pouco, pastor, como que nós cristãos podemos assim defender a nossa fé sem ser como o mundo, que briga, que grita, que vai para frente. Você vê, os cristãos têm errado muitas vezes por falta de sabedoria e por falta, talvez, de uma orientação mais clara, né? Por exemplo, né, a gente lamenta muito da nossa CPAD trazer um assunto desse tão tardio, né? Isso já deveria estar sendo ensinado há muitos anos, mas, infelizmente, né, houve falta de visão, de sabedoria da nossa direção de fazer um negócio desse, né? Mas você vê, mas ainda bem que veio, mas veio tarde demais, né? Por quê? Porque se houvesse ensinado desde cedo, explicando com calma para as nossas crianças, nós teríamos pouco problema com isso, né? As igrejas erraram muito, dormiram. Diz a Bíblia aqui, naquela parábola do joio, né? O inimigo só plantou o joio porque os filhos do reino dormiu. Então, a CPAD dormiu, e dormiu feio, né? Por falta de visão, por falta de direção de Deus, e demorou demais, né? Agora, né, foi empurrada a fazer isso, mas, né, ou seja, isso prova que a igreja pode ajudar os pais a orientar, a ensinar a palavra de Deus. E uma coisa que a gente precisa aprender sobre a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus e ela é poderosa. Ela não precisa ser defendida, ela não precisa, né, Não. Ela é poderosa por si mesma e ela opera. Por quê? Porque ela é a palavra de um Deus poderoso. Então, os cristãos obedecem a Deus por meio da sua palavra. Então, o ensino, a igreja é uma parceira fundamental nisso, né? Uma igreja que não trabalha isso como fundamento, como ensino, não é uma igreja autêntica e não é bíblica. Por quê? Porque ela não está preparando as crianças, os jovens, os teens, os adolescentes da igreja, como também o povo, a lidar com isso de forma amorosa, de forma plena. Agora, é uma defesa nossa. Do mesmo jeito que eles têm o direito de defender o que eles são, né? E nós respeitamos o que eles são,
mas não concordamos, não é a prática que nós adotamos, eles também devem respeitar o fato de nós não concordarmos com a prática. Isso não é ferir ninguém, ué. Isso acontece em qualquer relação, em qualquer âmbito da relação humana. Em qualquer, né? Até mesmo entre marido e mulher, há coisas que o marido não gosta da mulher, mas a mulher gosta. E o homem respeita. Do mesmo jeito, né, meu amor? A mulher. Você vê? Né? Não, respeita, né? Já imaginou? Né? Agora a mulher, né, se sente oprimida porque o marido não muda naquilo que ela gosta ou vice-versa. Então, você vê, todo o discurso da ideologia, ele não é só antissocial, ele não é só antinatural, ele não é só anticientífico, né, e antibiológico. Ele está tentando criar um argumento ideológico a fim de criar uma dominação, né? E isso não está coerente, né? Se eles fossem coerentes, eles respeitariam a opinião dos outros, né? E viveriam do jeito que quisessem viver. Mas o interessante é que toda essa informação já está chegando durante todos os dias, em todos os lugares, ao ligar a televisão, a ligar o som do carro, ao ver um joguinho simples de A mais B, B, um jogo de abecedário, e ali vem aquela informação para a criança. E hoje a criança está no maternal, lógico que tem que aprender sobre Davi, tem que aprender sobre a Arca de Noé, mas está no maternal, Arca de Noé, está no Jardim do Arca de Noé. Jardim 2, Arca de Noé. Jardim 3, Arca de Noé. Até chegar lá no junior, lá nos jovens, dá então a Arca de Noé. Então, né? Aí que está a falha. Eu acho que a igreja em si não tem essa comunicação, existe, né? Preparar, sabe? Nós temos que estar aí blindando os nossos filhos. Agora é uma responsabilidade, né, da igreja, dos pais, de estarem blindando, porque a igreja tem que estar preparada também para isso. Com certeza. Por isso que nós temos as quartas-feiras, que a gente pega de maneira ferrenha aí as crianças, mostrando que existe a Bíblia, mas que as coisas acontecem. Deus está fazendo fora do contexto ali. Ele ainda faz. Marqueteira das quartas. Gostei. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, né, irmãos, e isso é lamentável, é de chorar mesmo. O problema não está, vamos dizer, no sucesso que eles têm em vender a ideologia, né? Porque isso não teria efeito nenhum se os pais cristãos fossem obedientes à palavra de Deus, né? Eles só alcançam o sucesso que estão alcançando por culpa da própria igreja, né? Veja, os pais que são hoje os maiores culpados, né? Porque, veja só, os pais não trazem seus filhos para a escola dominical, os pais não trazem seus filhos na quarta-feira, eles não vêm, né? Os pais não investem tempo em seus filhos na educação espiritual. Os pais levam os filhos para o balé, para a academia, para o futebol, para a luta, para o inglês, para a escola. Isso os pais, aquilo que não presta para nada para a edificação espiritual deles, os pais fazem. Mas por que os pais não fazem a outra coisa que é a principal? Porque os pais realmente são falsos cristãos, entendeu? Então, hoje nós temos um problema desta ideologia crescer, porque os próprios pais são os responsáveis por ela crescer, entendeu? Então, a culpa não é do mundo que faz isso, é dos pais que não se prepararam para isso. Porque se os pais obedecessem à palavra de Deus, não teria problema nenhum isso ser ensinado, porque seria ensinado e nenhum cristão que conhece a Deus vai aceitar um comportamento desse. Mas como os pais como a igreja do Brasil, né, e do mundo não vive o verdadeiro evangelho, né, a maioria dos crentes são nominais, por isso cresce, né? A razão final é essa. E o diabo sabe disso, né? Por isso ele tem tanto sucesso nestas questões. E aí, pessoal? O que vocês estão achando dessa aula? Gente, eu aprendi tanto. Eu também. Eu estou aprendendo tanto. E nós temos mais uma dúvida de um jovem aí. Mais uma. O que a Bíblia fala sobre gênero? O que a Bíblia fala sobre isso? Fala um pouquinho para a gente aí, o Diego. Pastor, Deus ele criou o homem, né, do pó da terra, e ele criou o homem ali
de modo que o homem ele tivesse ali o padrão moral de Deus, mas o pecado foi corrompendo isso no homem. O pecado foi tirando esse padrão moral que o Senhor ele estabeleceu que o homem tivesse, e isso foi corrompido por meio do pecado. E aí, por isso que nós temos que nascer de novo, por isso que nós temos que ser mudados pela palavra de Deus, para que nós tenhamos todo o nosso ser santificado, para que todo o nosso ser seja mudado. Então, nós precisamos de verdadeiramente se voltar para o Senhor, para que esse padrão moral que foi corrompido pelo pecado, ele venha a ser restaurado. Perfeito. Tá acabando a aula, mas não acabaram as dúvidas ainda. Mais um jovem tem pergunta para fazer. E então, o que a ciência diz sobre a questão de gênero? Nós temos pela ciência, né, determinado que o homem ele possui o cromossomo XY e a mulher possui o cromossomo XX. Então é uma determinação biológica, em todas as nossas células existe esses pares de cromossomos e é o que determina. O homem é homem, a mulher é mulher. Não somente a parte física, né, dos nossos corpos, anatomicamente é diferente. Não, a nossa constituição celular também é diferente. Então, no caso das pessoas trans, né, que se identificam com o gênero diferente do sexo biológico, nas células dela, a identidade dela celular ainda continua sendo aquilo que Deus criou. O XY, homem, XX, mulher. Isso não tem como mudar, né? É como se fosse assim, a marca de Deus mesmo, daquilo que Deus planejou em cada um de nós, né? Embora as pessoas possam se sentir outra coisa, mas embora elas se sintam, elas são, né, aquilo que elas foram criadas para ser. Né? Foram criadas. Inclusive, eu lembrei, pastor, de uma vez no estudo seu de quarta-feira, que o senhor falou sobre isso. Por exemplo, se uma pessoa ela morreu há 50 anos atrás, e digamos que ela se identificava, ela nasceu homem e se identificava como mulher. Se for fazer uma perícia de acordo, né, e checar lá os ossos dela, tecidos e tudo, vai identificar que ela era o quê? Que ela era homem. Porque não tem como mudar aquilo que Deus criou. Por mais que a pessoa diga milhares de vezes, não vai mudar. Deus deixou bem identificado nos nossos corpos. A gente fala que o DNA é a assinatura de Deus no ser humano, né? Exato. E ele deixa justamente no nosso DNA aquilo que ele nos criou e nos chamou para ser. Então, desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ou seja, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição moral e da sexológica. Embora as pessoas hoje, por uma questão cultural, estão impondo, né, uma outra forma de sexualidade, e é isso que os cristãos não querem, né, aceitar essa imposição, embora respeitem o conceito deles, né? Ou seja, a ideia de que nós estamos impondo não é verdade, porque geneticamente nós estamos seguindo o fluxo que sempre foi desde a criação do mundo. Então, não cabe esta questão. E só um parênteses, isso é tão verdade que quando as pessoas trans, né, elas passam por aquele processo de hormonização e tomam os hormônios, se elas pararem de tomar esses hormônios, elas voltam à constituição natural. Então, se a gente pudesse pensar, né, numa questão de evolução, digamos assim, eles poderiam dizer que quanto mais hormônios eu coloco dentro de mim, o meu corpo vai se adaptar àquilo e eu naturalmente vou me tornar um outro ser. Não, isso não acontece. A qualquer momento que a terapia for parada, o corpo vai voltar a ser aquilo que ele é, porque ele foi criado para ser aquilo. A constituição dele é para aquilo. Então, mesmo que queiram fazer, né, diversas coisas, remédios e tudo mais, mas sempre vai voltar para o padrão original. E veja, né, a questão está, no terceiro ponto, efeitos da ideologia de gênero, a questão está na doutrinação. Né? Eles estão criando novos padrões, novas verdades, né, entre aspas, estão redefinindo os conceitos, redefinindo os significados das palavras, para acomodar a uma visão de uma minoria
que quer escravizar ideologicamente todo o planeta. Então, veja a questão. Então, virou uma questão ideológica, a fim de doutrinar e normatizar um comportamento que contraria os princípios da palavra de Deus. Então, os cristãos só querem e oram por isso para que tenha o direito de se expressar livremente, respeitosamente, naquilo que pensam, obedecendo à palavra de Deus. Se não der, eles sofrerão as sanções que sempre sofreram ao longo da história, né? Mas eles amam as pessoas, mas não adotam certas práticas que contrariam a palavra de Deus, né? Agora, é verdade que os cristãos não estão sozinhos, né? Uma boa ciência, né? Esses argumentos, há muitos bons cientistas que concordam com os cristãos e que não são cristãos, porque entendem que esse é um comportamento que é construído, né, ao longo da vida, e ninguém nasce, né, dessa forma como as pessoas querem construir isso. Não quer dizer que a gente é preconceituoso, que nós somos discriminatórios, que nós somos homofóbicos, de forma nenhuma, né? Nós não concordamos, mas não discriminamos quem faz, né? Nós não estamos querendo bater, machucar, ofender ninguém por essa conduta, né? Hoje os cristãos são muito perseguidos por isso, né? Vocês têm ideia de como é isto no trabalho, na faculdade, Taio? Você já sofreu algum tipo de perseguição na sua escola, na faculdade ou no trabalho por causa dos seus posicionamentos cristãos? Já, teve uma conversa uma vez com um colega meu da faculdade em relação a isso, né? Dele perguntando por que eu acreditava em Jesus, por que eu acreditava em Deus. E eu falei dos meus valores, do que me atrai em relação a Cristo, por que eu tenho que viver como Cristo. E aí ele justamente me questionou. Mas, por exemplo, se você viver como Cristo, você vai sofrer as mesmas perseguições que ele. Eu falei, é realmente isso, é essas coisas que me movem, em viver como Cristo, em viver pregando o Evangelho, mesmo que eu tenha que sofrer o dano por causa disso. Pastor, na faculdade, você não pode nem dizer a sua opinião. Você não precisa ofender ninguém. Só de você dizer algo, todo mundo já te julga, você é interrompido, você não pode falar, você é chamado de homofóbico, as pessoas falam que vão te denunciar. Recentemente, né, foi comemorado o dia, né, do orgulho e tudo mais, e a faculdade ela fez um post, né, exaltando a comunidade e tudo mais, e aí a faculdade usou o pronome neutro, né, nessa postagem, o que não foi bem recebido por alguns alunos, e eles se posicionaram, disseram, olha, isso não é português, e deram as razões. E teve um movimento muito grande na faculdade por alunos que são ativistas, né, condenando esses alunos, dizendo que é só porque eles eram cristãos, que eles não aceitavam, quando não. O argumento que foi usado foi um argumento literário, foi um argumento de gramática. E a faculdade se posicionou, retirou, assim, não disse, né, não pediu desculpa nem nada, mas retirou, mas principalmente a Larissa, né, até compartilhou com a gente as vivências que ela teve na Universidade Federal, que isso é de forma muito mais aberta, o quanto que é difícil para um cristão, pastor, não é nem defender, é simplesmente ser homem ou mulher. Você já é julgado, você já é taxado, né? Né, Larissa? Exatamente. Qualquer tipo de... Não precisa nem, né, falar muita coisa. O simples fato de você dizer que não concorda já é o suficiente para ser taxado de transfóbico. E isso que ela falou, né? Não, vamos te denunciar. É nesse nível, porque as pessoas tratam como se fosse crime você simplesmente expressar o seu pensamento, sem você ofender ninguém, sem você machucar ninguém, mas expressar o pensamento, né? Virou um crime. E para você ver como isso é sério, né? Em muitas empresas, as pessoas estão cometendo o absurdo de demitir os cristãos, não porque os cristãos são homofóbicos, mas porque são cristãos. Veja, eu acompanhei vários casos desses aqui, de irmãos
em empresas onde as pessoas que não eram cristãs, né, que eram odiosas e constantemente estavam, né, marginalizando as pessoas que adotavam essa conduta. O cristão nunca opinou sobre isso. Inclusive, o cristão era o amigo deles, das pessoas, né, que adotam a prática. Né, ele sempre respeitou, falou, almoçou junto. Os outros nem faziam isso. Mas, na hora, o gerente decidiu demitir. Por quê? Porque ele era o cristão. Né? Por quê? Porque essa cultura já pré-julga de que os cristãos são homofóbicos. Interessante, né? Nessa cultura de opressor, né? O opressor não é aquele que oprime, não é aquele que bate, que violenta, que mata. O opressor é aquele que faz parte de um conceito diferente do outro. Olha só, olha que incongruência é esse movimento ideológico. Ele está dizendo que ele não é aceito, de que ele é marginalizado. Mas ele é quem está marginalizando os outros que pensam diferente dele. E ele quer impor sobre os outros uma conduta que a maioria não adotou. Embora a maioria respeite as pessoas em suas condutas. Mas o opressor não é mais aquele que vai lá e oprime, mas é aquele que faz parte. Ou seja, se é cristão, é opressor. E normalmente quem sofre são os cristãos, porque os cristãos têm uma conduta que novamente procura, né, embora muitos não tenham, infelizmente, procura satisfazer a palavra de Deus. Então, opinar sobre isso não é pecado e nem é crime. Ninguém está machucando ou ferindo as pessoas. Agora, também não se deve tentar jogar sobre os cristãos que aceite goela abaixo, né, como dizem, né, no vulgar aí, uma opinião que nós não adotamos como conduta. Né? Eles também não adotam a nossa conduta. E nós também não brigamos por isso. Mas nós também não podemos ser forçados a aceitar uma conduta que nós não temos como prática e nem como regra de fé. Ok? A questão, depois vem até o segundo ponto aí, né, que é a questão de construção de narrativas. Né? Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Veja, isso é uma militância, isso é uma narrativa que é construída a fim dela prevalecer sobre os outros. Veja, essa é uma argumentação de dominação. Essa é uma argumentação de opressão. Então, a cristofobia hoje é que deveria ser crime, porque quem está sendo perseguido são os cristãos que sempre foram perseguidos. Pensamentos cristãos, né? Isso. Então, o fato da gente ter uma conduta, e os cristãos verdadeiros, né, estão cientes disso. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que adotam a conduta vivem o que vivem, né, e não estão nem aí preocupados com os outros, os cristãos também adotam a sua forma de culto, de pensar, e eles também não estão preocupados com isso. Agora, é errado se algum cristão começar a ofender, né, a postar coisas que não deveria postar. O cristão se posiciona e não adianta tentar mudar a Bíblia ou fazer, por quê? Porque os cristãos não acreditam nisso, né? Eles confiam na palavra de Deus do jeito que ela foi escrita e não vai aceitar que ela seja alterada. Do mesmo jeito que a outra conduta não vai aceitar os padrões cristãos. Então, por que não desenvolver uma cultura de autorrespeito, né? Uma cultura de compreensão e cada um segue o que quer? Somos amigos, mas cada um tem a conduta que quer ter. Né? Tem muita gente que não é cristã, mas segue uma outra religião. E a gente, né, por exemplo, nos países onde os cristãos dominavam, podia ter várias religiões. Hoje, há países onde não domina o cristianismo, que não pode ter nenhuma outra religião a não ser aquela religião. E principalmente os cristãos que são perseguidos. Nós vivemos num mundo, né, agora, né, em o século XX, matou quase 30 milhões de cristãos. Ou seja, nenhuma guerra matou tanto como os cristãos. E foram mortos
porque eram cristãos. Não foram mortos porque estavam envolvidos numa briga, não foram mortos porque deixaram de pagar seus impostos, não foram mortos porque cometeram algum crime, não foram mortos porque causaram mal aos outros. Foram mortos pelo simples fato de serem crentes em Jesus Cristo. E ninguém quis, né? E veja, e o número de pessoas que foram mortas é infinitamente maior do que aquelas pessoas que realmente foram sofrer alguma violência, né? Moral ou física em virtude do comportamento, né? Trans. Então, isso é injusto. Isso que nós queremos falar como bandeira. Nós respeitamos as pessoas, né? Há muitos homossexuais que respeitam a igreja, que entendem o trabalho da igreja, como também a igreja entende e respeita o trabalho deles, né? Mas nós não adotamos tal prática. Pessoal, já estamos chegando no fim da nossa aula, mas vocês estão lembrados do desafio? O pastor vai fazer a pergunta do desafio. Agora. Então, fica ligado e mãos no chat. Bora lá. O que é identidade de gênero? Respondam para mim, vai, respondam. Vamos dar um tempinho aí para vocês responderem. Olha, se eu pudesse responder, porque falou que é um prêmio, tamo aí, né? Ó, já deu um tempinho para eles responderem. Agora vamos ver, Thay, que se a resposta deles for parecida com a resposta que o pessoal vai dar aí agora, então... Parabéns, você acertou. Exatamente. Sua resposta foi igual a dessa pessoa aí do vídeo. Aí, né? Se não, não. Vamos Comissão, ver? De olho, hein? Comissão tá de olho aí no chat, hein? Vamos ver? Identidade de gênero, pastor, na verdade, seria uma construção moral e social, né, em que a pessoa ela entende ali que existem várias formas de manifestar a sexualidade. Amém. Pergunta respondida. Eu espero que alguém tenha acertado no chat, igual certeza, esse jovem gracioso que respondeu. É um jovem maravilhoso, né, gente? Eu sou suspeita. E então vamos fazer uma coisa muito boa também agora nesse momento, que é ofertar. Aqueles, né, que estão aí com as suas ofertas, aqui está passando o Pix, o PicPay, os dados bancários da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo. Fique à vontade para ofertar com alegria. A palavra de Deus diz que Deus ama que eu oferte com alegria. E não é pra você pegar seu dinheiro e fazer assim. Deixa eu fazer um pix aqui, olha como é que eu tô feliz. Não, é uma predisposição do seu coração, é a vontade do seu coração. Não é igual o pix do cavalo, não. Não é a vontade do seu coração de servir ao reino e fazê-lo prosperar. Então, que Deus abençoe suas ofertas nesse momento. Vamos ouvir o louvor? Vamos lá. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Então, galera, estamos chegando ao fim dessa aula. Olha, que aula foi essa? Meu Deus. Meu Deus, nosso pastor aí, junto com esses jovens maravilhosos, discutindo esse tema tão importante. Eu espero que isso possa abrir as nossas mentes, né, Thay? Para que a gente cada vez mais saiba dar para as pessoas qual é a razão da nossa fé. Exatamente. Não é? Então, vamos finalizar fazendo uma oração também? Vamos sim.
Senhor Deus eterno e poderoso Pai, muito obrigada por esta aula graciosa que o Senhor nos deu. Abençoe cada jovem que está ouvindo agora, que o Senhor abra a mente dos nossos jovens para entender essas verdades e principalmente, meu Deus, o coração, Pai, para que todos nós possamos ser transformados dia após dia. Abençoa-nos neste dia em tudo quanto fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.